Deus, obrigado porque o Senhor tem usado teu servo. Obrigado porque o Senhor já falou com ele, já falou no coração dele. Te peço que o Senhor use ele uma vez mais nessa noite, com poder e grande glória, Senhor, para a tua glória e para que o teu nome seja elevado acima de todos os nomes. Pai, que hoje nós saiamos daqui com os corações quebrantados e certamente impactados pela palavra que o Senhor trouxe para ele. É isso nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite, família linda, família abençoada, família que está completando 15 anos. Pastor, mas eu cheguei na igreja tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu tenho 1 ano, não tem problema, querido. Você faz parte da coinonia, você está dentro da coinonia, você é família nossa, você é povo de Deus. E a gente está muito feliz que você está aqui conosco, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. No finalzinho a gente vai falar um pouquinho sobre a conferência que começa no sábado, na sexta-feira próxima, conferência de adoração. Não é somente para quem canta, quem toca, quem dança, não, é para a igreja, porque a adoração é estilo de vida. E a gente vai ter palavras abençoadas e abençoadoras aqui. Então quero convidar você, todos os irmãos, para estarem conosco aqui na abertura, sexta-feira próxima, às 20 horas. Nós estaremos recebendo aqui o pastor Davi Lago. Como eu disse no primeiro culto, graças a Deus que Deus está levantando uma geração aí de jovens comprometidos com a palavra. O Davi Lago é um desses camaradas, menino novo, 30 anos, mas Deus está usando esse menino, não só ele, mas tem uma geração muito legal, muito bacana, sendo usado por Deus, e ele vai estar aqui ministrando a palavra de Deus, entre outros, que você pode no Facebook da igreja pegar toda a programação, como daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também, tá bom? Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Também estou feliz porque minha família está completa essa semana. Hoje eu fiz um almoço caprichado para eles. Eita, foi muito legal, foi muito bacana, foi muito joia. Poder estar com a família, todos os nossos filhos juntos, foi maravilhoso. Lucas capítulo 7, versículo 36. E o tema da minha mensagem hoje, uma coisa Deus tem para te dizer. Essa é a mensagem de hoje. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, uma coisa o Senhor tem para te dizer. Eu gostaria que esses jovens pudessem sentar. Tem lugar vazio aqui, gente? Tem lugar vazio? Jovens, tem lugar aqui? Senta aqui na frente, ó. Podem vir aqui na frente. Tem lugares aqui, vocês podem sentar que vocês quiserem, tá bom? Fiquem à vontade, Deus abençoe. Muito bom ter vocês aqui com a gente. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Lucas capítulo 7, versículo 36. Uma coisa Deus tem para te dizer. Levante o caído. Levante o caído. Nos diz a palavra do Senhor, Lucas capítulo 7, versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa dos fariseus, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorava, regava-o com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa
e não me deste água para os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados estão os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vá em paz. Amém, amados? Queridos, palavra de Deus. E esta palavra, ela falou muito ao meu coração esta semana. Muito ao meu coração. Como eu disse, de vez em quando eu falo que a gente tem que parar um pouquinho e fazer a avaliação do nosso coração. Você que tem um carro, de vez em quando você para o seu carro para fazer a revisão do seu carro. Quando você vê lá que o óleo do carro ultrapassou já a quilometragem, você vai lá e troca. Essa semana eu tive que trocar o óleo do carro da minha esposa. Só tinha ultrapassado 10 mil quilômetros. E eu tive que trocar. De vez em quando, a gente tem que parar, queridos, para avaliar a nossa condição, o nosso coração. O nosso coração. E hoje Deus me traz essa palavra. Deus me fez refletir um pouquinho sobre a minha condição. Não somente de pastor, não somente de líder espiritual, mas também de pai, de esposo, de servo, de cristão, de profissional. Eu tive que dar uma parada essa semana para fazer uma avaliação de como está o meu coração. E o texto que nós acabamos de ler fala de um homem chamado Simão. Ele era fariseu, um líder religioso. Um líder religioso. E ele convida Jesus para ir à sua casa, para tomar um café, para um almoço, eu não sei, mas para ter um momento com Jesus. Ele queria ter um momento com Jesus. Então antes mesmo de convidar Jesus, ele provavelmente, porque o texto fala, ele convidou alguns amigos. E eu acredito que esses amigos que ele havia convidado também eram líderes religiosos. Eram amigos, eram os fariseus. E ele então convida os seus amigos, seus líderes religiosos, e também convida Jesus para estar com eles. Eu acredito que eles decidiram fazer uma reunião religiosa. Quem sabe, um pequeno grupo. E neste pequeno grupo eles convidam Jesus para fazer parte do pequeno grupo. E ao convidar Jesus, eles queriam então conversar com Jesus, porque até então eles viam Jesus como simplesmente um profeta, ou eles tinham dúvidas se Jesus de fato era um profeta. Eles não acreditavam que Jesus era um Salvador, eles não acreditavam que Jesus era o Messias, não, eles não acreditavam. Eles queriam ter a certeza se Jesus de fato era um profeta, como Elias, como Jeremias. É isso que eles queriam. E eles então convidaram Jesus. Aqueles homens, eles se sentiam muito importantes, até porque eles guardavam a lei, eles dizimavam na casa de Deus, entregavam os seus dízimos, e provavelmente, queridos, eles iam à casa de Deus todos os dias. Eles tinham seus cultos todos os dias na casa de Deus. E eles então faziam aquele momento interessante, aquele momento que envolvia o conhecimento deles. E eles se achavam as pessoas mais corretas. Eles se achavam, aos seus próprios olhos, eles se achavam as pessoas mais corretas. Convidam Jesus então para essa reunião. Agora, queridos, uma coisa também que me chama a atenção é que ao convidar, é uma cultura judaica, é um costume judaico, quando você convidava alguém para ir à sua casa,
Você precisava se preparar para receber essas pessoas, uma vez que elas haviam sido convidadas. Você preparava um balde, você preparava uma toalha, para que quando essas pessoas chegassem à sua casa, você pudesse lavar os pés daquelas pessoas. Porque naquela época não tinha asfalto, era uma poeira muito grande. As pessoas vinham de viagem, provavelmente muitos vinham de viagem, como Jesus estava chegando de viagem, e os pés de Jesus com certeza estavam imundos. Os pés de Jesus com certeza estavam imundos. Imundos porque ele caminhou muito, e nessa caminhada ele curou, nessa caminhada ele libertou, nessa caminhada ele transformou vida, nessa caminhada ele permitiu que doentes, que impuros tocassem nele, nessa caminhada ele tocou nos enfermos, ele tocou nos leprosos, os leprosos foram curados. Jesus ele permitiu que as pessoas se aproximassem dele. E Jesus então, em função de toda essa caminhada, os seus pés estavam muito sujos. Então era uma cultura daquela época alguém esperar o seu visitante lavar os pés do visitante. Também como era importante, e dentro da cultura, ao receber o visitante, lavar os pés, você também teria que dar um beijo no rosto. O beijo que você dava no rosto era um sinal de boas-vindas. Você estava dizendo, ao beijar uma pessoa, você estava dizendo, olha, bem-vindo à minha casa, bem-vindo ao meu lar. Mas também havia um outro sentido, uma outra atitude, uma outra ação, que era derramar um óleo na cabeça do visitante, porque provavelmente, diante da viagem longa, o sol causticante, o cabelo das pessoas perdia a hidratação, aí então eles derramavam o óleo para que pudesse reidratar o cabelo do visitante. Era assim que funcionava. Eu acredito, queridos, que Simão, o fariseu, ao convidar os seus amigos fariseus, até para ele manter a postura de um líder religioso, todas aquelas pessoas que foram convidadas, Simão ele lavou os pés, Simão ele beijou, e Simão derramou óleo sobre a cabeça de todos os seus amigos que ali foram convidados. Mas quando Jesus ninguém lava os pés de Jesus, ninguém beija Jesus, ninguém derrama o óleo sobre a cabeça de Jesus. E eu fico pensando, quando Jesus então se aproxima e senta naquela mesa, ao lado daqueles fariseus, todos eles com seus pés limpos, com seus pés cheirosos, depois de terem recebido o beijo, depois de ter derramado o óleo sobre a sua cabeça, o único naquele momento, a única pessoa naquele círculo, naquela mesa, que estava com os pés imundos eram os pés de Jesus. Os demais estavam com os pés limpos, queridos, mas os pés de Jesus estavam sujos, porque ninguém se atreveu, ninguém teve a coragem de lavar os pés do Salvador do mundo. Ninguém teve a coragem de lavar os pés do Messias. Ninguém teve a coragem de lavar os pés daquele que entregou a sua própria vida para que eles tivessem a oportunidade de ter vida. Ninguém teve essa coragem, mas tiveram a coragem de lavar os pés de outras pessoas, que deveria, não melhor do que Jesus, nem pior, mas que deveria ser lavado também. E eles não lavam os pés de Jesus, eles não beijam Jesus. Os fariseus, eles eram os líderes religiosos, sabe, queridos? Mas uma coisa eu quero que você entenda, é que quando eles começam a questionar alguma coisa a respeito de Jesus, ele sabe, sem mesmo eles abrirem a sua própria boca para falar qualquer coisa, Jesus já sabia o que eles iriam falar, até porque Jesus, ele é Deus, e o nosso Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o coração do homem. Ei, Jesus conhece o seu coração. Jesus, ele conhece a motivação do seu coração. Ele sabe por que você veio aqui. Ele sabe qual é a motivação do seu coração. Fique tranquilo, querido. Jesus, ele conhece a motivação do seu coração. Você hoje está, poxa, mas ninguém me entende, ninguém me entende. Deus, ele te entende, ele conhece a motivação do seu coração. Se a motivação estiver errada, incorreta, ele vai te ajudar, ele vai corrigir. Se a motivação do seu coração estiver correta, ele vai te abençoar e ele vai se alegrar, porque ele conhece o seu coração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus então chega, Jesus se assenta, Jesus não questiona, não pergunta por que vocês não lavaram os meus pés, por que vocês não me beijaram, por que vocês não derramaram óleo na minha cabeça. Jesus não questiona nada, não. Talvez Jesus apenas estava respondendo o que eles estavam perguntando, de teologia.
De repente, quando Jesus estava ali conversando, a Bíblia fala que entrou uma mulher pecadora, uma mulher, diria, pensando eu, para você pensar também, uma mulher prostituta. Ela chega, ela se aproxima de Jesus. Eu acredito que Simão, o fariseu, ele tinha os seus empregados, ele tinha os seus seguranças, mas por que será que eles permitiram que aquela mulher pecadora entrassem? Não sei, eu não sei, passou mil coisas na minha cabeça, mas o fato é que ela entrou, ela conseguiu entrar, sentar, ficar ali próximo de Jesus, e diz a Bíblia que ela se aproxima de Jesus por trás, e ela então, ela entra com um vaso, e nesse vaso havia um perfume muito caro, então ela entra com aquele vaso nas suas mãos, e quando ela entra, ela se aproxima de Jesus, ela deixa o seu vaso ao lado, e diz a Bíblia que ela envolve os seus braços, ela com os seus braços, ela envolve os pés de Jesus, ela abraça os pés de Jesus, aqueles pés sujos, aqueles pés empoeirados, que ninguém teve a coragem, ninguém se atreveu de lavar, não, ela se prostra, ela abraça os pés de Jesus, e ao abraçar os pés de Jesus, ela começa a chorar, e as lágrimas que caem do seu rosto, começam a molhar os pés de Jesus, começam a lavar os pés de Jesus. Queridos, preste atenção nessa cena, e ela então, de acordo com a cultura judaica, a mulher, ela só podia soltar o seu cabelo, quando ela tivesse intimidade com seu esposo no quarto, para ter a sua relação com ele. É uma mulher que andasse com cabelos soltos na rua, ela estava sendo acusada, ela estava dizendo, eu sou pecadora, e ela então, diante de Jesus, ela chora, ela solta o seu cabelo, e ela declara, eu sou pecadora, mas as lágrimas que são derramadas dos olhos dela, não são lágrimas de desespero, não são lágrimas de dor, não são lágrimas de frustração, mas são lágrimas de gratidão, por aquilo que Jesus havia feito na vida dela, ou seja, perdoado o pecado, amado, cuidado dela, dado atenção para ela, coisas que ninguém tinha feito, Jesus fez. Aquela mulher, com certeza, ela havia recebido muitos olhares, muitas cantadas, mas quando Jesus olha para ela, Jesus não olha para ter nenhum tipo de relação, Jesus não olha desejando-a, não, Jesus olha para ela com desejo de perdoar, de amar, de transformar, de libertar aquela mulher de um pecado que estava sendo condenada. Ela solta os seus cabelos, começa então a enxugar os pés de Jesus. Ela pega o que ela tinha de mais precioso, e ela derrama sobre os pés de Jesus. Os fariseus, quando eles veem aquela cena, eles ficam chocados, eles ficam decepcionados. Como pode? Esse Jesus nem profeta é, porque se ele fosse profeta, ele tinha percebido que essa mulher era uma pecadora, porque pecador não pode tocar em pessoas puras. Eles ficam chateados, revoltados, porque Jesus permite que aquela mulher abrace os pés, chore aos seus pés, enxugue os seus pés, e também derrame óleo nos pés de Jesus. Eles ficam chocados, decepcionados, não só com aquela mulher, mas também com Jesus. E eles começam então a condenar Jesus, eles começam então a condenar aquela mulher. Eles fazem isso. Aquela mulher estava oferecendo o que ela tinha de mais precioso, e Simão, o religioso, que nem sequer colocou água para lavar os pés de Jesus, começa então a criticar, começa então a escarnecer. Mas Jesus, quando ele percebe o que estava no coração daquele homem, Jesus, ele chega para Simão e fala: Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. Isso está no versículo 40. Jesus dirigiu-se aos fariseus e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Sabe, queridos, aqui eu quero
parar um pouquinho, chamar a sua atenção. Porque eu creio que Deus nesta noite está querendo dizer para cada um de nós: uma coisa eu tenho para te dizer. Uma coisa eu tenho para te dizer. Nós estamos completando 15 anos de koinonia. Koinonia significa comunhão. Eu acredito dentro dessa comunhão, essa comunhão ela tem que existir dentro da igreja, mas também ela tem que resgatar o perdido, ela tem que ir buscar o perdido, trazer para cá e gerar comunhão com ele. Eu acredito numa igreja viva, eu acredito numa igreja atuante, eu acredito numa igreja vibrante, eu acredito numa igreja viva, queridos. Uma igreja que não tem medo de enfrentar as adversidades da vida, uma igreja que não recua, mas uma igreja que marcha em direção às promessas e os planos de Deus, não somente aqui na terra, mas uma visão celestial. Eu acredito nesta igreja, e Deus está dizendo para nós hoje: uma coisa eu tenho para dizer para você, e eu quero que você pense, queridos, olhe para o texto que nós acabamos de ler. Me parece que aqui há dois sentidos, há dois sentimentos, há dois espíritos atuando. O espírito do farisaísmo, o espírito da crítica, o espírito da acusação, e o espírito da graça, da bondade, do amor e da misericórdia. Aí vem um questionamento: que espírito é que está agindo no nosso coração? O que é que está agindo na nossa vida? Será que nós estamos nos achando mais santos do que outros? Será que nós batemos no peito e dizemos: Senhor, graças te dou porque não sou como os demais? Será que nós estamos dizendo: não, eu sou santo, eu sou salvo, eu sou crente, eu não me misturo, eu não quero essa pessoa, olha só como é que essa pessoa anda, olha só, vai para o inferno, está perdido, está condenado, mas eu não, eu estou diferente. Será que nós estamos agindo como Simão, o líder religioso? Ou nós estamos olhando para as pessoas, para os perdidos, e falando e pensando como Jesus pensa? Jesus, quando ele olhou para nós, ele não nos condenou. Quando Jesus olhou para nós, ele não olhou o nosso pecado. Jesus, ele olhou para nós, e ele teve bondade, ele teve graça, ele teve misericórdia, ele teve compaixão das nossas vidas, quando nós estávamos caídos, quando nós estávamos perdidos, e ele nos levantou, ele mandou alguém ir lá, e nos pegar pela nossa mão, e nos levantar, e nós nos levantamos, e ele perdoou o nosso pecado, ele limpou as nossas vestes, ele nos deu um novo nome, ele tirou a tristeza do nosso coração, ele colocou a alegria, ele tirou toda aquela falta de esperança, ele gerou fé no nosso coração, ele enxugou as nossas lágrimas, ele colocou um novo cântico nos nossos lábios. E por que nós olhamos para o pecador e condenamos o pecador? Se Jesus então ele mudou a nossa vida, se Jesus transformou a nossa vida, quando você olha para o pecador, o que é gerado no seu coração, queridos? O que é gerado no seu coração? A melhor definição de fariseu é aquele que monitora os pecados dos outros, enquanto justifica a si próprio. A melhor definição de fariseu é aquele que monitora os pecados dos outros, enquanto justifica a si próprio. Jesus, ele chamou, quando ele viu o coração, ele percebeu a intenção do coração, o pensamento do coração de Simão. Ele chega para o Simão e diz: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Simão então chega para o Simão e fala: pode falar. E ele então conta uma história. Então ele fala: certo homem, no versículo 41, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se Jesus para a mulher, disse a Simão: vejam, queridos, Jesus chega para Simão e pergunta: Simão, deixa eu te contar uma história. Existe um credor e 2 devedores. Um deve 500, outro deve 50. Ele perdoou os 2, porque não tinha como pagar. Não tinha.
E Jesus então volta a pergunta para ele: qual deles, portanto, o amará mais? A resposta de Simão foi correta: aquele que mais foi perdoado. Queridos, Jesus então ele mostra para Simão que aquela mulher ela foi perdoada, porque ela tinha pecado, mas ela encontrou Jesus, ela permitiu que Jesus o amasse, transformasse a vida dela, ela se arrependeu dos seus pecados, e ela então ela achou graça e ela foi perdoada. Jesus estava dizendo para Simão: Simão, quem precisa de perdão não é esta mulher, ela já foi perdoada. Quem precisa de perdão é você, cara. É você que precisa de perdão. É você. É você que está na igreja. É você que canta, é você que toca. Mas é você que julga. É você que precisa de perdão. Querido, como é que está o nosso coração? Como é que está o seu coração? O que você tem guardado, o que você tem alimentado no seu coração? Aquilo que você alimenta no seu coração, um dia pode crescer e pode dominar a sua vida. Pode dominar a sua vida. Jesus estava à mesa, estava reunido com aqueles homens. Aquela mulher chega por trás chorando, derrama o que ela tinha de melhor. Aquela pecadora. Jesus então ele olha para Simão novamente e diz: Simão, vê esta mulher. Entrei em tua casa, você deveria me dar água, lavar os meus pés, e você não fez. Esta mulher, ela lavou os meus pés com as suas lágrimas. Simão, você deveria me beijar, me dando boas-vindas, e você não fez. Ela não para de beijar os meus pés. Simão, você deveria derramar óleo sobre a minha cabeça. Olha como é que estão os meus cabelos, de tanto sol. Você não fez. Mas ela não para de ungir os meus pés com o que ela tem de mais precioso. Quem precisa de perdão não é ela, porque ela já foi perdoada. A atitude que ela está tendo agora é uma atitude de adoração, de gratidão pelo que o meu amor, a minha graça fez na vida dela. Aleluia! Agora você está desprezando o meu amor, a minha graça, a minha bondade, a minha misericórdia. Aquela mulher reconheceu que precisava ser perdoada. E ele julga a mulher e julga Jesus. Vou abrir um parênteses e vou fechar rapidamente. Estamos vivendo uma geração de conflitos, nós estamos vivendo conflitos geracionais. Nós não conseguimos às vezes entender a mente dos nossos filhos. Os nossos filhos não estão conseguindo entender a nossa mente. Eles olham para nós e falam assim: cara não, velho, tu tá passado, a vida agora é outra, ei, acorda. E a gente fala: não, vocês não são assim, vocês têm que ser igual a gente, porque no meu tempo era assim, no tempo do seu avô era assim, no tempo do meu pai era assim, no meu tempo era assim. Vocês têm que viver o nosso tempo, queridos. E a gente está vivendo uma crise ou um conflito de geração, e essa crise de geração está gerando em nós farisaísmos, porque nós condenamos os nossos filhos, e os nossos filhos estão nos condenando. Por causa da distância, por causa dessa geração, das mudanças que estão acontecendo. Ei, as mudanças sempre vão acontecer, mas a gente precisa entender uma coisa: princípio não muda. Princípio foi princípio na época do meu avô, na época do meu bisavô, na época do meu pai, na minha época, e será na época dos nossos filhos e dos nossos netos. Filhos, netos, princípios não mudam. Pecado sempre será pecado. Agora, como que nós devemos tratar o pecador? A nossa geração não sabe. A minha geração não sabe tratar o pecador. A gente condena o pecador.
Enquanto a nossa geração, os nossos filhos, está dizendo: pai, ajuda os meus amigos que eles estão precisando de ajuda. Eles não sabem, eles estão sem identidade e a gente não consegue ajudar. Os nossos filhos estão clamando pelos amigos e nós, pais, nós estamos conseguindo ajudar os nossos filhos a sarar, a cuidar, a transformar os nossos jovens que estão perdidos. E a gente condena. Difícil ouvir isso. Difícil ouvir isso. Mas é fato, é verdade. Os nossos filhos estão clamando. Eles querem ajudar os seus amigos, mas não sabem como ajudar. E nós, ao invés de ajudar os amigos dos nossos filhos, nós condenamos os amigos dos nossos filhos. Conflitos geracionais. Eles nunca terão a nossa mente. Eles nunca terão a nossa cabeça. Nunca. Mas Jesus, Ele traz um modelo de vida. Ele ama o pecador. Aleluia. Ele ama o pecador. E todo aquele que se aproxima de Jesus, claro, se desejar, tem a sua vida transformada. Assim também é. Todos aqueles que entrarem na igreja precisam ter suas vidas transformadas, mas só terão se encontrarem amor. A gente não abre mão de princípio. Princípios bíblicos são inegociáveis. Mas eu acredito que a gente pode amar sim. A gente pode orar, a gente pode caminhar com eles. Eu acredito. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não fomos chamados para criticar. Nós não fomos chamados para ter um espírito fariseu. Nós não fomos chamados. Nós somos chamados para restaurar os caídos. Nós fomos chamados para restaurar os caídos. Jesus, ele estava revelando nessa passagem, nessa história, o motivo pelo qual ele veio a este mundo. Ele veio para restaurar aqueles que caíram. Ele veio para ser amigo daqueles que não tinham amigos. Ele veio para levantar aqueles que foram um dia derrubados pelo pecado. E hoje, Jesus quer usar a sua igreja para ser amigo dos pecadores. Para levantar aqueles que um dia o pecado o derrubou, o destruiu. Jesus estava revelando aqui o seu ministério. Paulo, em Gálatas, no capítulo 6, versículo 1, ele diz: se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Paulo está dizendo: Jesus perdoou os seus pecados, o seu passado, a misericórdia removeu, Deus mudou a sua vida, através do seu amor, da sua graça e bondade. Então faça o mesmo, ofereça amor, graça e bondade. Faça isso. Paulo também nos fala para levarmos as cargas uns dos outros. Paulo fala sobre isso. E você está dizendo: pastor, mas as minhas cargas estão tão pesadas, o senhor quer que eu ainda leve do meu irmão? Sim. Jesus está dizendo. E levar a carga, eu posso dizer também que é: restaure o caído. Estenda a mão para aquele que está perdido. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Eu creio que o Espírito Santo hoje trouxe essa palavra para o nosso coração, para que a gente possa destruir o nosso orgulho, a nossa inveja, o nosso ciúme, o mau hábito de ficar julgando as pessoas, esse zelo enganoso, esse farisaísmo, essa religiosidade. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 11, ele diz: alargue-se o vosso coração, amplie o seu coração, deixe o seu coração aumentar para receber pessoas, para cuidar de pessoas, para amar pessoas. Deus, nesta noite, queridos, Ele quer fazer isso na nossa vida, na nossa igreja. Deus quer levantar muitos caídos através da sua vida, através da nossa igreja. Amém, querido? Fique de pé, por gentileza. Eu quero orar pela sua vida.
eu irei fazer duas orações. A primeira oração, a minha oração é que Deus ele gere no seu coração, traga à sua memória uma pessoa que está caída, que você precisa ir atrás dela. A minha oração é para que Deus traga à sua memória uma pessoa que está caída, e que você precisa não julgar essa pessoa, mas ir atrás dela. Não importa o que essa pessoa está fazendo. Não, vá atrás dela. Ligue, manda uma mensagem, fala: olha, Jesus te ama, cara, vem para a igreja, vamos andar junto, eu quero orar por você, eu quero te ouvir, vamos tomar um café. Traga essa pessoa, abraça essa pessoa, levante, restaure essa pessoa que está caída. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti nesta hora, Senhor, pela Tua palavra. Deus, obrigado porque eu sei que o Senhor está trazendo a memória de muitas pessoas aqui, ou de todas as pessoas que estão aqui, amigos, parentes, irmãos, que estão caídos, Deus, e que precisam ser levantados. O mundo está sufocando, o mundo está aplaudindo, está tentando segurar essas pessoas, mas o Senhor ama com graça, com bondade e misericórdia. O Senhor está desejoso de trazê-lo novamente para a sua casa, para sentar à mesa, para cear juntamente conosco. Deus, que o Senhor possa gerar essa responsabilidade no nosso coração, Deus. Senhor, de restaurar o caído, de levantar o caído, Senhor. Deus, eu quero apresentar essas pessoas que o Senhor trouxe à mente agora. São pais, são filhos, são amigos, são parentes, Deus, que estão caídos. Pai, em nome de Jesus, dê autoridade à Tua igreja agora, Pai, em nome de Jesus, para que eles possam ir atrás desse caído e levantá-los, Pai, e trazê-los de volta para a Tua casa, Senhor. Assim eu te peço, assim eu te oro, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.